Henrique no ataque, bola aberta na direita, lá vem cruzamento, bola cruzada, subiu, tocou de cabeça pro gol, é gol! Salve, rapaziada, começando o primeiro podcast do Entre Redes. Eu sou César Espina e estou com o Lucas Duarte. Hoje é o nosso primeiro episódio com as câmeras e eu estou muito feliz com isso, né? Agradecer a Gargamel Produções, que nos cedeu espaço, agradecer ao Vini, ao Rodrigo. E bom, queria também deixar para vocês as nossas redes sociais, né? Para vocês nos seguir no Instagram, que é @pod.entre_redes. E se inscrever e curtir nosso canal, beleza? Fala, gente, tudo bem? Sou o Lucas Duarte, jornalista formado pela Casper Libero e, mais que isso, um amante de futebol. Então é um prazer vir aqui compartilhar com vocês as experiências dos nossos convidados e as nossas com o futebol. E a gente, como o César disse, a gente quer mostrar para vocês desde o começo, né, os bastidores do futebol. Então, nós vamos trazer aqui desde diretores de futebol a narradores, comentaristas, para que vocês entendam mais ou menos como funciona o futebol por fora das quatro linhas. Então, é um prazer, é um privilégio estar aqui com você, César, e conseguir tirar esse projeto do papel é muito importante para mim e é uma realização. Então, vamos começar, que eu vou apresentar nosso convidado muito especial aqui, advogado formado pela PUC aqui de São Paulo, ex-secretário-geral e diretor do Corinthians, e, mais importante que isso, um amigo que o futebol me deu, Ronaldo Ximenes. Bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, muito prazer, César. Prazer, Lucas Duarte. Obrigado por ter me convidado. É um prazer estar aqui e faço questão de discutir com vocês aí o que for necessário. É sempre gostoso falar sobre futebol, principalmente num ambiente agradável, entre amigos e nesse podcast Entre Redes. Faço votos de que tenha muito sucesso, de que esse podcast com certeza terá pelo brilhantismo e pelo profissionalismo de vocês, e faço muito votos de que ele vá, enfim, caminhe bastante aí para frente. Ronaldo, eu queria começar comentando um pouquinho sobre a sua família, porque essa história de vocês no Corinthians não surgiu com você, certo? A gente sabe que o seu avô, o seu pai também tiveram passagens pelo Corinthians. Queria que você explicasse um pouquinho da linha do tempo, desde dos seus familiares que participaram do Corinthians, até mesmo a sua entrada no Corinthians e onde que você atuou. Claro, com o prazer. Na verdade, eu sempre brinco e digo que eu nasci corintiano, e não é da boca para fora. Uhum. Eu nasci corintiano porque eu tinha uma família fanática, que vivia Corinthians 24 horas por dia. Meu avô, eu não tive o prazer de conhecer, ele faleceu antes do meu nascimento, mas meu avô tinha tido uma história muito bonita dentro do clube. Ele chegou na década de 60, de 70, a ser vice-presidente do clube, foi presidente do Conselho Deliberativo, teve uma participação ativa por décadas dentro do clube. E depois disso, meu pai, que faleceu já agora, mas meu pai deu continuidade a essa atuação no clube. Pra você ter uma ideia, antes de ter certidão de nascimento, meu pai me deu o título de sócio remido do Corinthians. Antes de ele ir ao cartório fazer o registro do meu nascimento, ele passou no Corinthians, comprou meu título de sócio remido e me deu. Por isso, daqui a pouco eu vou virar um dos sócios mais antigos, porque desde o nascimento que eu sou sócio. Sim. Então, meu pai também teve uma atuação no clube, participou do conselho, foi conselheiro por várias gestões, assessor do presidente, advogado, ele também era. E depois veio a minha participação. Como que se deu a minha participação? Eu sempre fiquei muito envolvido, muito próximo, por conta do meu pai. Era natural. Eu queria conhecer, eu tinha interesse em entender. Eu gostava de futebol, gostava de política, eu queria entender e conhecer como é que funcionava e como é que era tocado o Corinthians. E por conta disso eu tinha uma proximidade muito grande com várias pessoas, né? Com conselheiros, com ex-presidentes, com ex-diretores, uma série de pessoas que ali conviviam e faziam do Parque São Jorge o seu segundo habitat, praticamente. Então eu tinha já essa entrada, mas por incrível que pareça, a minha atuação não começou necessariamente por conta do meu pai. A minha atuação no Corinthians começou, tinha já uma história da família,
mas começou por um convite que o presidente Mário Gobi me fez para acompanhar e assumir cargos durante a gestão dele. Sim. Foi aí que começou. E por incrível que pareça, embora eu tivesse, obviamente, relação com o Mário dentro do Parque São Jorge, todo mundo já o conhecia, ele já tinha sido diretor de futebol, ele era uma liderança de extremamente de relevância, uma liderança de peso no clube, mas a minha aproximação com ele não se deu dentro do Corinthians. Se deu através de um médico nosso em comum, doutor Eugênio Ferrari, que faleceu também, infelizmente, que nos apresentou e nos aproximou, assim. Aí nós começamos a trocar ideias, ele é delegado de polícia de carreira, eu sou advogado, então a gente tinha já alguns pontos em comum, além do fanatismo e do fato de ser corintiano. E aí começou a minha participação, mas não tenha dúvida, é uma história que vem de pelo menos 3 gerações, meu avô, meu pai e agora eu. Ronaldo, durante sua passagem como secretário-geral do Corinthians, você viveu momentos vitoriosos, a Libertadores e o Mundial. Você pode contar pra gente um pouco dos bastidores desses momentos tão históricos do Corinthians? Claro, com o maior prazer. Eu acho que eu brinco e digo que eu tive o privilégio de participar de uma gestão, de uma das gestões mais vitoriosas da história do Corinthians. Eu não vou dizer do título mais importante, porque cada título tem sua importância naquele determinado momento. Talvez, para alguns, o título de 77, que eu não vi, eu não era nascido, mas que tirou o Corinthians da fila de 23 anos, tem uma importância tão grande quanto o título de Libertadores. Mas eu tive o privilégio de participar de uma gestão muito vitoriosa, inicialmente como secretário-geral e logo depois como diretor de futebol profissional. E sou muito grato a Deus por isso, porque foi no momento certo, na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. O presidente Mário Gobi, no caso, que me deu toda a confiança para poder desempenhar. Eu era um moleque, eu tinha 29 anos. Então, ele me deu toda a confiança para poder desempenhar com maestria. Acertei e errei, obviamente, mas com maestria as funções que eu desempenhei dentro do clube nessas duas áreas. Agora, de bastidores, o que eu posso contar de bastidores? Da Libertadores, do Mundial, você quer saber? Sim, sim. Bom, na Libertadores, o grande bastidor que eu acho que merece destaque é Buenos Aires tomada por corintianos. Buenos Aires tomada por corintianos. A gente estava assistindo o jogo na Bombonera. A Bombonera é um estádio dificílimo de jogar. Sim. É um estádio que treme, é um estádio que está inclinado, íngreme, né? Parece que você vai cair. E nós estávamos perdendo de 1-0. Perdendo de 1-0. Um jogo difícil. Jogar lá contra o Boca é difícil. O nosso time era superior, porém o time do Boca estava jogando em casa. E o Boca era o senhor Libertadores, estava acostumado a ganhar Libertadores, por isso nunca tinha ganhado uma Libertadores. Era muito difícil. Aí eles meteram 1-0, aí começou, né? Aquele desespero e tal. De repente, saca do banco de reserva, o Tite saca do banco de reserva o Romarinho. Que nós havíamos contratado. Estreou contra o Palmeiras, não foi? Estreou, Ele fez 2 gols. Tinha estreado contra o Palmeiras. Fez 2 gols no Palmeiras, sim. No Pacaembu. E ele já tinha ganhado, vamos dizer, a simpatia da fiel torcida. Por quê? Porque ele estreou contra o Palmeiras e meteu 2 gols. E aí ele tira o Romarinho do banco, coloca o Romarinho em campo. E a gente ali torcendo, pelo menos pro empate, para trazer a decisão pro Pacaembu. Pelo menos o empate. Vencer era difícil, ele sabia que era difícil. Sim. Mas pelo menos se empatasse 1-1, traríamos a decisão do segundo jogo pro Pacaembu. E de repente o Romarinho, numa frieza, recebe uma bola, do nada ele... Gol. E ninguém entendeu o que aconteceu. Ele não entendia. Ele não tem... O Romarinho, ele não tinha noção do tamanho que foi aquele gol. Um jogador, vamos dizer assim, já mais experimentado, Sim. teria noção disso. Ele não conseguia ter noção. No vestiário, a gente conversando com ele, Romarinho, você foi o nosso herói hoje. Pô, deu certo. Ele não tinha noção daquilo que tinha acontecido. Tamanha complexidade. E quando aconteceu aquele gol, foi uma explosão, né? Nós estávamos num camarote todo envidraçado. E em volta era tudo torcida do Boca. E nós pulamos, começamos a gritar, tava aí o presidente, o outro convidado, outro vice-presidente. E a gente começou a gritar, começou a comemorar, e os caras, os argentinos batendo, quebraram vidro. Foi uma loucura. E do Mundial,
É uma história sem precedentes. Você entrar num estádio em Yokohama ou em Nagoya, foi o primeiro jogo, e se sentir no Pacaembu. Você pisar no gramado, olhar assim. Invasão corintiana. A invasão corintiana. Foi o maior deslocamento, exceto guerras. Sim. Entre um continente e o outro, você pode pegar a saída do Corinthians ao Japão. Foram mais de 30 mil corintianos. Nossa. Num período de 10 dias. Muita gente. Começaram a chegar. Os japoneses não aguentavam mais chegar corintiano. E todos se comportaram muito bem. Viu? Tinha muito receio. O consulado japonês no Brasil chegou a nos convidar para uma reunião. Tinha uma cartilha de como deveriam se portar no Japão, as regras, com as leis locais. E eu posso dizer que a torcida toda do Corinthians se comportou muito bem e saiu tudo de acordo. Mas aquilo lá foi fenomenal. Foi fenômeno. Uma das coisas mais lindas que eu vi, acho que, na minha vida. Você entrar no estádio antes do jogo, quando o time estava aquecendo, nós entramos para dar uma olhada, olhar assim para os lados. É arrepiante. E você fala, eu tô no Pacaembu, parece que eu tô em casa. O maior deslocamento, a maior migração, exceto em guerra. Uhum. Aí você tem migração com esse número até maior, claro. Ronaldo, explica pra gente um pouquinho quais eram as suas funções como secretário-geral lá dentro. Eu sei que tem muita gente que sabe, mas queria que você passasse para o público geral aqui. O que você desempenhava lá dentro quando você era secretário-geral? O secretário-geral, se você for pegar do seu ponto de vista estatutário, ele tem uma função muito importante, muito importante. Ele que convoca as reuniões, ele que faz as atas, ele que despacha com o presidente. Mas, sob o ponto de vista prático, muitas vezes o secretário-geral acaba se tornando um a mais ali na diretoria. Todavia, quando o presidente me convidou no início da gestão, que durou muito pouco, né, minha passagem de secretário-geral, mas quando ele me convidou no início da gestão para ser secretário-geral, era o primeiro cargo de prestígio, eu estava assumindo. Eu era conselheiro, fui conselheiro 2 mandatos lá, 3, mas na diretoria executiva era o primeiro cargo. E eu falei, presidente, com o maior prazer, topo, cumprirei com todas as funções estatutárias, mas eu quero algo além disso, eu quero crescer, eu quero me desenvolver. E você me dando espaço, eu vou me desenvolver. Então eu não me limitei simplesmente a fazer só as funções burocráticas no secretário-geral. Eu era meio que um coordenador informal. Não posso dizer formal porque não era formal, mas era um coordenador informal de todas as diretorias. Então eu fazia uma organização e passava para o presidente aquilo que era importante, filtrava, coordenava, falava com os diretores, fazendo uma triagem, vamos dizer assim. Uma triagem, uma coordenação de todas as diretorias. Dentro do Corinthians você tem 29 tipos de esportes terrestres. Você tem esportes aquáticos. É um mundo. Então muita gente acabava se reportando a mim. E por conta disso que a imprensa depois começou a me denominar, que era o braço direito do presidente Mário Gobi, porque eu acompanhava ele em todos os locais, eu ia a todos os jogos, eu ia em todos os momentos, ele me deu muito espaço para que eu pudesse realmente crescer, ajudar o clube e me desenvolver. Mas, obviamente, e por isso sou muito grato a ele, porque era muito novo, ali eu tinha acho que 27, 26, era muito novo, ele deu muito espaço para poder trabalhar. Agora pegando esse gancho e trazendo para quando você assume o cargo de diretor de futebol, é um momento de transição para o Corinthians. Você sucede o Roberto de Andrade. E qual foi o maior desafio de você sair como secretário para ir para diretor de futebol nesse momento de transição do clube? O maior desafio foi remontar o time. Porque o que acontece? Nós ganhamos em 2012, nós fomos campeão da Libertadores e campeão do mundo. Em 2013, nós ganhamos o Campeonato Paulista contra o Santos na Vila Belmiro, coisa que ninguém ganha, é muito difícil ganhar um título lá. Com o Neymar ainda? E ganhamos a Recopa contra o São Paulo. Esse time tinha atingido um patamar, César, altíssimo. Então, ele tinha ganhado tudo. Qual era o desafio para esse time? Era difícil, não existia mais desafio. E a conta estava muito cara já. Porque aquilo, quando você ganha um título, você tem que renovar contrato, você tem que pagar prêmio, você tem que pagar luvas, você tem que... tudo fica caro. E além de ficar caro, se ele continuasse ganhando sempre a vida inteira, ok, se você tivesse dinheiro, você mantém. Uhum.
Só que chega uma hora que não dá mais. Ninguém ganha tudo a vida inteira sempre, com as mesmas pessoas. Sim. Era necessário remontar, reformular. E a reformulação começou pelo Tite. O Tite sai do clube. Nós trouxemos, eu apresentei o Mano Menezes. Mano Menezes começa o trabalho de reformulação. Monta um time inteiro praticamente. Eu dispensei muitos jogadores em 2014. Muitos mesmo. E chegamos ao final de 2014, você tem que comparar. 2013, nós terminamos o brasileiro em 13º, 14º brasileiro. Se eu não me engano, 13º colocado. Nós terminamos o brasileiro de 2014 em terceiro. Com um time redondo, montado, que em 2015 tornou-se campeão brasileiro. Então o maior desafio foi remontar, foi fazer uma reformulação. Você está falando de pessoas... Você está falando de pessoas que muitas vezes fizeram muito pelo clube. O clube também fez por elas. Sim. Mas que jogaram bastante, tem sentimentos, tem um monte de coisa envolvida nisso. E você pegar um jogador e falar, olha, você não cabe mais aqui. O Emerson Sheik, por exemplo. Eu tive que chegar no Emerson. O Emerson fez 2 gols importantíssimos contra o Boca na final da Libertadores. Jogou anos e anos no Corinthians. Sim. Foi muito bem pago para isso também, diga-se de passagem. Então não foi nada de graça. Mas é muito difícil você chegar nele. Não é toda pessoa que tem essa capacidade. Nem o Tite não teve. Chegar nele e falar, Emerson, nesse momento, eu acho que o espaço aqui deu. Entendi. E aí ele foi pro Botafogo. Emprestamos ele pro Botafogo. Acho que foi empréstimo. Acho que emprestamos ele pro Botafogo. Só que eu tive que fazer isso com grandes figuras. Paulo André, o zagueiro. Paulo André foi capitão. Paulo André é um cara de uma intelectualidade acima do comum. Ele pinta também uns quadros, né? Pinta, escreve. Sim. Ele é artista. O Paulo André é fenomenal. Você conversa com ele em altíssimo nível, altíssimo tom. Ele fala sobre todos os assuntos. Imagina chegar no Paulo André e falar, Paulo, não tem mais espaço aqui. Quem poderia fazer esse serviço? Então eu tive que fazer isso. Com vários jogadores. Então foi o maior desafio, foi fazer a reformulação. Não eram mais fundamentais, o que na nossa visão, ou principalmente na visão técnica, porque nunca foi a visão de um diretor ou de um presidente. Foi sempre do seu ponto de vista técnico. Tirar aqueles que não podiam, não estavam dando mais resultado e trazer mais novos, mais baratos e que fossem dar resultado. Dessas conversas que você teve, qual que você assim achou mais difícil para você romper o contrato? Falar, cara, não vai dar mais, então negociando você. De todos os atletas que você fez isso. Eu acho que foi do Emerson. Emerson. Eu acho que foi do Emerson, né? Ele tinha uma história, tem uma história. Mas ele volta pro Corinthians depois, não volta? Depois ele voltou, mas bem depois. Eu acho que foi do Emerson. Eu diria que foi do Emerson. Uma que foi muito curiosa foi a do Alexandre Pato. A do Alexandre Pato foi muito curiosa. Porque eu me preparei, chamei o Edu Gaspar, que era o gerente de futebol. Falei, vamos falar com o Pato. Aqui não tá dando certo. Nós vamos ficar com o Pato até quando? Já tinha consultado o Mano. Professor, o senhor vai? Não vai. Não tá dando. Ele não encaixou. Ele não caiu no perfil do Corinthians, entendeu? Ele não entendeu o que era o Corinthians. E ele tem inúmeras qualidades. Sim. E aí me preparei todo para conversar com o Pato. O Pato era uma contratação bombástica, que a gente acreditava, imaginava que, sob o ponto de vista do marketing, ia causar uma explosão. Foi à vista a contratação, não foi? Foi à vista. Foi com dinheiro que nós recebemos da venda do Paulinho para o Tottenham. Entendi. Foi à vista. Uma venda comprou outro. O dinheiro de um serviu para comprar o outro. Só que ele não estava dando certo, ele precisava tomar uma decisão. Ele não podia ficar lá. E aí, conversando com o Mano, ele falou, me interessa o Jadson, do São Paulo. Foi, eu acho que tem espaço? Tem, porque quando eu fui técnico da seleção, eu levei ele, eu acho que é interessante. Conversei com o presidente, ele me deu ok. O presidente Mário Góes sempre foi muito tranquilo, dava muita autonomia para os seus diretores. Deu ok para que eu começasse a negociar, e comecei a negociar. E comecei a negociar com o São Paulo topou, fazer o quê? A troca. E aí, aí eu me preparei 2 dias para conversar com o Pato. Eu imaginei, falei, o Pato não vai entender. O Pato, ele era quase dono da Itália. Sim. Ele namorava a filha do Berlusconi, que eu conheci aqui no Pacaembu. Sim. Logo que ele veio se apresentar, ela veio com ele. Ela veio com ele passear e conhecer a torcida do Corinthians, a Bárbara Berlusconi.
Falei, o Pato vai ser difícil, entendeu? Aí eu fiquei 1 hora conversando, o Edu Gaspar do meu lado, ajudando, dando também depoimentos. Aí no final da história o Pato vira e fala, bom, faz então o que você achar melhor. Nossa. Foi assim. Faz o que você achar melhor. E eu dizendo, Pato, você não vai ter espaço, você não merece passar por isso. Nós temos um projeto, você pode ficar um tempo emprestado. Lá é outro tipo de clube, talvez dê certo, talvez encaixe. Você merece isso, você tem 25 anos, 24, 25 ele tinha. Você merece continuar a tua carreira, você tem qualidades. Sim. Mas aqui não tá dando Não liga. encaixou. Não deu certo. Foi um erro ter contratado o Pato? Não acho que foi um erro. Só não deu certo. Aí, como diria o Andrés, ele fala, contratação que dá certo, contratação que dá certo é aquela que deu resultado. E é verdade. Mas um questionamento que eu tenho, Ronaldo, é o seguinte. Difícil falar de contratação boa e ruim. Quando, assim, se o Pato, vamos trazer pro e se não tivesse perdido aquele pênalti contra o Grêmio, naquela cavada, você acha que a situação dele ia ficar insustentável ainda? Ou tem outros fragmentos na relação Pato-Corinthians que fez não dar certo? Não foi só isso. O pênalti foi talvez... Cereja do bolo? A cereja do bolo, estopim aí. Talvez. E eu vou te contar uma coisa curiosa dessa história do pênalti. Que é julgado injustamente. Você sabe que ele e o Dida jogaram juntos. No Milan, sim. No Milan. Uhum. E um conhecia o outro. O Pato conhecia o jeito que o Dida pegava e o Dida conhecia o jeito que o Pato chutava. Sim. O que o Pato falou? Ele vai acertar. Isso depois, o Pato contando isso depois, dias depois, porque no dia que aconteceu, ele saiu de campo chorando. Foi um escândalo, foi terrível a situação lá em Porto Alegre. Mas ele falou, depois ele me contou, para eu tentar enganar ele, eu fui tentar dar uma cavadinha. E aí que eu errei. Todo mundo achava naquela ocasião, nossa, quem é ele para fazer isso contra o Dida? Uhum. Foi de extrema gravidade. Não, ele pensou o seguinte, ele sabe onde eu vou bater, como que eu vou bater. Nós jogamos juntos. Sim. Sabe qual foi a primeira pessoa que chegou no vestiário do Corinthians, pós-jogo, para consolar o Alexandre Pato? O Dida. Por que você foi fazer isso comigo? Ele falava, por que você fez isso comigo? No futebol tem muito disso, né? A diferença entre o louco e o gênio é só o resultado, né? Se ele acerta... E se ele acerta? Se ele acerta, Nossa, ele ia ser um gênio. O Corinthians estaria classificado para a fase seguinte da Copa do Brasil. Sim. Seria tudo diferente. O Pato ficaria num pedestal. Ele voltaria de Porto Alegre subiria no caminhão de bombeiro quando chegasse aqui. Mas é isso mesmo. A diferença é essa. Aliás, você acha que se ele acerta aquele pênalti de cavadinha no Dida, a saída dele seria mais difícil ainda? Ou você acha que não teria acontecido, por exemplo? Não acho que tá ligado só a isso. Não acho que tá ligado só a isso. Eu acho que ele teria saído. Mas é o quê? O comportamento do Pato não condiz exemplar. com o Corinthians? Exemplar. Não o comportamento, como, assim, como, tipo, sei lá, o estilo de jogo dele ser um cara meio apático. Ele é mais fechado. Isso já é uma característica dele. Ele é mais fechado. Existia dentro do Corinthians em 2013, quando ele chegou, 2013, um grupo que tinha acabado de ganhar tudo. E aí trouxemos o Pato. Aliás, trouxemos 3 jogadores. Para tentar ser bi da Libertadores. Era esse o projeto. Os 3 com a anuência e com o aval e com o pedido confirmado do Tite. O Renato Augusto não é? Renato Augusto, Gil e Pato. 2 deram muito certo. Sim. 2 foram fenomenais. E um acabou não dando certo. Talvez pelo jeito dele, talvez porque você tinha no contrato dele a folha de pagamento, ele se tornou o salário mais alto do departamento. Isso gerou uma ciumeira terrível. Acontece muito isso de ciúmes de jogador? Acontece. Agora o que acontece? Sim. Agora, se é um exemplo, Ronaldo, eu não trabalhei com o Ronaldo, mas o Ronaldo ganhando o dobro do que qualquer um. Se você ganha o dobro, mas resolve, ok. Todo mundo te deixa em paz. Agora, se você ganha o dobro e não resolve, ninguém vai te deixar em paz. Sim. Todo mundo vai te perseguir.
Mas acontece. O ciúmes é normal. O ciúmes, ele tá presente em qualquer setor da sociedade, César. Uhum. No jornalismo, no futebol, dentro do vestiário, no direito, em qualquer lugar. É normal a disputa, os ciúmes. Ainda mais ali dentro, que você está falando de milhões, que você está falando de salários altos, que você está falando de uma exibição, de uma carreira curta, de uma exibição midiática. Então, você imagina tudo isso sendo temperado, imagina como é que fica esses ciúmes. E mais do que isso, você está falando de pessoas com uma... não posso dizer... Mas com a formação um pouco mais rasa. Entendi. Sim. Não está falando ali com doutores, embora você Sim. também encontre isso em qualquer setor. Mas você está falando com uma formação mais rasa. É mais difícil. Existe, é mais difícil controlar, por conta disso também. E, cara, me fala uma coisa. Como que foi essa negociação com o São Paulo? Porque, assim, você negociar com um rival é algo muito interessante, né? É uma coisa que não acontece tanto assim no futebol, né? Que as negociações são muito mais difíceis quando se trata do rival. A gente era muito cobrado, Duarte, porque nos acusavam de ter feito uma contratação errada. Nossa, jogaram 15 milhões de euros no lixo, que absurdo. É aquilo que eu falo. Se tivesse dado certo, Ninguém falava nada. nossa, que Sim. contratação. Como deu? Não deu certo. Não deu certo, ele não encaixou no Corinthians. E eu precisava criar uma saída para isso. Eu não aguentava mais, ninguém aguentava mais. E, inclusive em respeito ao Corinthians, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é do Corinthians. Eu precisava resolver isso de alguma forma. E um dia conversando com o Mano, a ideia não foi da minha cabeça, foi falando com o Mano. Professor, o que nós vamos fazer com o Pato, tal, não sei o quê. Aí ele me falou, o Jadson é interessante, o Jadson tá encostado lá, vivendo a mesma situação. Tá treinando separado. O Jadson tá nessa? Mas te interessa? O Jadson encaixaria nesse time perfeitamente. Eu treinei ele, chamei ele pra seleção brasileira quando eu fui técnico da seleção. Ele encaixa aqui direitinho. Eu falei, então, eu vou fazer uma loucura. Eu vou atrás do Gustavo. Na época era o Gustavo, diretor de futebol de São Paulo. Conversei com o presidente Mário Gobi, ele deu ok. Fui atrás do Gustavo. Falei, Gustavo, eu tenho uma coisa pra te falar. Precisamos nos encontrar pessoalmente. Nos encontramos e eu falei, eu tenho o Pato. Você tem o Jadson. O que você acha da gente trocar? E na hora ele também ouviu com surpresa. Então, será que dá certo? Como é que vai ser? O que a torcida vai falar? Eu falei, vai falar de você e vai falar de nós. Vai falar de todo mundo. Só que vai dar resultado dentro de campo. Talvez o Jadson dê certo aqui e o Pato dá certo aí. Se der resultado dentro de campo, Ninguém vai falar nada. ninguém vai falar nada. Acabou. E deu certo. O Pato teve um desempenho superior ao que estava apresentando no Corinthians lá. E o Jadson, não preciso nem falar. Eu acho que o Jadson foi Sensacional. uma luva que caiu naquele time. Ele virou um maestro. Ele encaixou de uma maneira. Se integrou fácil no grupo. Todo aquele problema que existia em torno da figura do Alexandre Pato, do atleta Alexandre Pato, ele como ser humano, ele não bebe, ele não sai. Ele tem um comportamento. Você perguntou de comportamento? Fui eu. César. Ele tem um comportamento exemplar. Chega no horário, trabalha. Só que ele não encaixou ali. Entendi. Não é aquele jogador vagabundo que você fala, puta, esse daí é vagabundo. Mas você recebeu muita crítica da torcida do Corinthians quando você trocou os dois? Não, porque no. Tava no ódio do Pato, né, a torcida? A torcida tava no ódio? Tava no ódio. E mais do que isso, Duarte, quando chegou no domingo seguinte, sei lá, que ele estreou, todo mundo falou que troca. Agora deu certo. E resolvemos um outro problema. Além dessa negociação Pato e Jadson, você trouxe um reforço muito bom pro Corinthians, que foi o Elias. Nossa, a negociação do Elias foi complicadíssima. Pode contar pra nós os bastidores? Foi complicadíssimo. Era do Porque esporte, não é? Ele era do esporte. Foi uma negociação que demorou meses. Nós tentamos trazer ele no começo de 2014. A janela de transferência internacional fechou. E fechou por atraso, porque os portugueses não davam retorno, porque eles queriam um valor acima. E eu continuei namorando, negociando, conversando. Nós conseguimos trazer ele só na janela do meio do ano. Então eu fiquei quase 3, 4 meses da minha vida vivendo no fuso horário de Lisboa. Sim. Porque eu precisava conversar com eles todos os dias. E eu falei, não vou desistir enquanto não trouxer o Elias. E o Elias me ligava, eu quero voltar, eu não aguento mais ficar aqui. O pai do Elias me ligava. E era uma coisa maluca. Elias deu muito certo no Corinthians aqui Deu no muito meio certo. campo. Ele, Jadson, Renato Augusto, Era e Ralph. Ralf.
Ralf de primeiro. É verdade, o Ralf não tomava cartão. Não tomava cartão. Não, acho que ele tomou 3 cartões amarelos na vida. Bom, além de... Ele fez uns 2 gols na vida também. Ele também não fazia gol. Quando tinha um gol dele, era motivo de comemoração no vestiário por parte dos demais atletas. Uhum. Mas era um jogador exemplar. Bom, Ronaldo, a gente falou aqui dos jogadores que você teve que dispensar, infelizmente. Você fez isso com bastante gente lá. Sim. Mas também tiveram grandes nomes que você renovou o contrato, né, quando você estava lá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Os jogadores mais marcantes que você chegou a renovar. Renovei Cássio, renovei Fagner, renovei Renato Augusto, renovei Gil. Fábio Santos. Fábio. Danilo. O Danilo renovei e o Danilo eu tive um problema com o Danilo, porque o Danilo, ele queria tipo 3 anos de contrato. E eu acho que o dirigente tem que ter responsabilidade, porque o dinheiro não é dele. Fazer 3 anos de contrato era muito tempo. Depois ele acabou ficando. Só que eu falei, vamos fazer o seguinte, faz um e renova. Tá indo bem? Renova. Faz mais um e renova. Faz mais um e renova. E foi nesse teor. Mas do time de 2015, praticamente todos os que foram campeão, nós somos campeão brasileiro, praticamente todo o time foi eu que renovei. Eu acho que todo o time. Não tinha ninguém sem contrato. Eu sei porque eu entreguei no final de 2015 o time sem contrato pendente ou contrato com vencimento a curto prazo. Porque um jogador, quando ele tem um contrato a menos de 6 meses de vencer, ele já pode assinar com outro clube, um pré-contrato. Então a gente tinha que ter maior cuidado. Tinha um departamento no CT que cuidava disso, que ia me informando, passando as datas. Eu renovei com todo aquele grupo, todo. O César, que foi goleiro, hoje é dirigente do Bragantino, do Red Bull. Imagina chegar no Júlio César, que é goleiro, além de goleiro importante, formado nas categorias de base do clube. Além de tudo isso, ele era meu vizinho. Ele morava no mesmo prédio que eu. Sim. Imagina chegar no Júlio César e falar, Júlio, você não tem mais espaço aqui. Eu acho que você tem que procurar outros ares. O cara jogou com o dedo quebrado. Ele jogou. Grande goleiro. Sim. Só que o Cássio entrou e não deu espaço para mais ninguém. E foi um grande goleiro. Goleiro anos e anos. Foi um goleiro que, talvez, na opinião de vários, o maior goleiro da história do Corinthians. É difícil chegar e fazer isso. Como que vocês acharam o Cássio? Que ele tava na Holanda, no Quem achou PSV. foi o presidente Andrés Navarro Santos. Não foi. Entendi. Foi 2011, achou 2010. O questionamento que eu tenho, que você falou que ficou meses negociando com o Elias, teve a troca do Pato, a contratação do Renato Augusto. Teve algum jogador que você quis trazer pro Corinthians e que não chegou a rolar, mas que era um grande jogador? Algum nome? Teve vários, claro. Fala um pra nós. Claro aí. que teve. O Atlético Paranaense tinha um atacante. Eu fui 2 vezes conversar com o Marcelo. Uhum. Ele tinha sido o goleador, praticamente. Não lembro quantos gols ele fez em 2013, mas ele tinha feito acho que 18 gols, 20 gols. O Marcelo Cirino? Eu fui 2 vezes a Curitiba conversar com o Petralha. Só que o Petralha é péssimo de negociação. Ele só vê o lado dele. Então não deu certo. Também a gente não tinha o dinheiro que era necessário. Não tinha o dinheiro que era necessário para trazer. O Sobis, eu tentei e não deu certo. Sobe jogava onde na época? No Fluminense. Fluminense. Tava no Fluminense. E, Ronaldo, além de jogadores, você trabalhou com muitos técnicos, né? 2. Mas como secretário e como diretor? Só 2. Só 2, Mano e Tite. Foi o grande segredo que nós tivemos para... Porque esse negócio de perde 3 jogos, demite técnico, Uhum. isso a imprensa gosta, a torcida gosta, mas nós nunca deixamos isso acontecer. Nem o Andrés, nem o Mário, nenhum dos dois, nem ninguém que passou pelo futebol. A gente teve... olha, o Mano Menezes ficou no Corinthians, se eu não me engano, de 2008 a 2010. Saiu para a seleção. Veio Tite. Não, teve o Adilson que ficou 2 jogos. Veio o Tite. Tite fica de 2010 a 2013. Sai. Não foi para a seleção. Ele sai porque ele queria um ano sabático. Para estudar, para conversar com o Guardiola, para rodar o mundo. Volta o Mano Menezes. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com esses 2 técnicos. Mas teve um terceiro que ele era o Carille auxiliar também. Sim. O cara, ele é auxiliar. Sim. Ele é auxiliar. Mas nessa relação entre Mano Menezes Eu nunca e Tite... trabalhei com o Carille como técnico. Ah, entendi.
Porque em 2015 ele não era técnico. Ele Nessa, foi técnico em 17, se eu não me engano. nessa relação entre os dois gaúchos, o Tite e o Mano Menezes, o que você sentia de diferença na relação com os dois e no trabalho deles? São dois técnicos muito experientes. Por isso que os dois saíram do Corinthians e foram para a seleção brasileira. Não tiveram um resultado esperado na seleção. Acho que nenhum dos dois teve um resultado satisfatório. Mas dentro do Corinthians, os dois foram super vitoriosos mesmo. O que eu posso dizer é que cada um tem um jeito. Sim. Os dois são bons. Contrataria de olhos fechados qualquer um deles. Agora, o Tite, ele é um profissional mais... um ser humano, não é nem um profissional. Ele é mais solto, mais leve. O Mano, ele é mais fechado, ele é mais duro. Dizem que o Tite é paizão, o Mano é um general. Tem essas comparações aí, mas eu acho que tem muito pouca diferença. Aliás, você pega os grandes técnicos do Brasil hoje, você vê muito pouca diferença entre eles. É verdade. É mais no estilo pessoal. Ah, um grita mais, outro fala menos, outro é mais arrogante, outro é mais paizão, libera tudo. O Tite era mais paizão. O Mano era mais controlador. Entendi. Essa é a palavra correta. Ele controlava até quem que ficava no quarto com quem. Então Entendi. ia concentrar. Ele queria saber disso, ele queria saber... Isso é muito interessante, por um lado. Por outro, vamos dizer que ele tá querendo mandar em tudo. Sim. Ele quer escolher as poltronas do avião. Ele via isso. A gente ia fazer um voo. Quem é que vai do lado de quem? Isso passava pelo Mano. O Tite já não liga pra isso. Pegando esse gancho desse fenômeno que tem aqui no Brasil de demitir técnico, quase todo mês tem uma demissão de técnico nos clubes grandes. Cada rodada tem. Exato. Quando vocês passaram pela reformulação, em 2014, quando você era diretor, o Corinthians não venceu nenhum título. Isso é correto? Não Não venceu nenhum título. Mas o Corinthians teve uma economia de 1,5 milhões por mês em salário, né? E nas finanças do clube que estavam muito prejudicadas por conta desses últimos anos muito vitoriosos. Sim. Eu queria perguntar para você, como que você vê a sua passagem como diretor pelo Corinthians? E uma outra pergunta, como você acha que o torcedor vê essas coisas que acontecem nos bastidores? Porque assim, torcedor muitas vezes vê vitória, títulos. Agora, quando você faz uma reformulação, economiza um dinheiro importante, significativo para o clube, e reformula uma questão financeira que estava ruim, às vezes não é muito visto pela torcida. O que você acha sobre isso? Nunca é bem visto. A torcida quer que você seja campeão todo o campeonato. E um time da grandeza, do tamanho do Corinthians, ele sempre tem que estar dentre os principais. Ele tem que estar disputando títulos. Imagina você começar 2014 fazendo uma reformulação, porque era necessário. Era necessário fazer. Aquele time não ganhava mais nada. Já tinha dado teto. Ele não tinha mais o que render, sob o ponto de vista esportivo, naquele lugar. Então era necessário reformular tudo. Do técnico ao terceiro reserva do goleiro. Era necessário. A torcida não vê com bons olhos. Imagina você jogar o Campeonato Paulista e não ser classificado para as fases finais. Ser eliminado na fase de grupos, isso é o fim do mundo. O dia seguinte invadiram o CT. Você acha que a torcida vê isso de maneira positiva? Invadiram o CT, pegaram o jogador, grudaram na parede, me pegaram. Sim. Teve 300 pessoas dentro do CT. Inclusive, uma invasão bem questionável. Bem questionável, porque no dia, não sei porquê, todas as câmeras de segurança pararam de funcionar naquele momento. É bem estranha essa invasão, mas invadiram. Sim. Então, o torcedor ele não gosta, o torcedor ele quer ser campeão. Eu entendo, porque eu também sou torcedor. Eu entendo, eu quero gritar, eu quero vibrar, eu quero ser campeão. Só que é necessário. Você não consegue ganhar tudo o tempo todo. É necessário. Se não fosse feito aquilo em 2014, foi um trabalho pesado que eu tive que fazer sozinho. Você não chegaria em 2015 a ser campeão brasileiro. Aí em 2015 foi campeão brasileiro. Só que em 2014 era necessário fazer aquilo. E você, fazendo uma autocrítica, então, da sua passagem como diretor? É muito difícil. Autoavaliar é muito difícil. Eu acho que eu acertei e errei. Eu tenho dúvidas disso. Mas eu deixo a avaliação para a torcida do Corinthians. Mas a avaliação final. Se você pudesse voltar naquela época... Não tenho dúvida que eu acertei e errei. Mas sempre pensando no melhor para o Corinthians. Mas se você pudesse voltar naquela época, você teria mudado algo ou não?
É difícil falar hoje, viu? É difícil falar isso 10 anos depois. Uhum. O que eu poderia ter feito diferente? Eu sei que eu fiz com todos os esforços aquilo que era necessário para acertar. Porque no futebol você erra, como na vida, você erra e você acerta. Você não tem uma fórmula mágica que você fala, isso vai dar certo. Não é futebol não é uma matemática. Entendi. Depende de uma série de fatores. Então é difícil voltar e falar, olha, poderia ter mudado isso, poderia ter mudado aquilo. Não sei, mas eu deixo a avaliação final, o juízo final para o torcedor corintiano. Eu sei que eu me dediquei, fiz tudo que eu pude. E não tenho dúvida de que empenho não faltou. Agora, é claro, a gente tem, se eu falar hoje, até que é fácil, porque eu já sou um cara mais maduro, tô mais velho, tô mais experimentado. Talvez o resultado fosse melhor, pior. Melhor em algumas áreas, pior em outras. Não sei também. Ronaldo, César, eu queria pedir para vocês para a gente trazer essa discussão para os dias de hoje. O cenário no Corinthians hoje tá um caos, né? Vamos falar a verdade, a gente vê aí o conselho debatendo impeachment do atual presidente. E como que você vê essas eleições presidenciais no Corinthians? Você acha que o torcedor deveria ter mais participação? Você acha que... como que você vê o cenário do Corinthians hoje atualmente? Você acha que dá para sair dessa confusão toda que eles entraram? O cenário do Corinthians hoje é muito triste. O Corinthians vive uma situação pior do que viveu em 2007. Em 2007 o Corinthians foi rebaixado. Sim. O Corinthians foi para as páginas policiais por conta de notas fraudulentas da gestão do senhor Alberto do Alib. Em 2007, quando tudo isso aconteceu, o do Alib caiu. Caiu não, na verdade, começaram um processo de impeachment contra o do Alib, mas ele não caiu, né? Porque ele renunciou antes de ser empichado. E aí assumiu o grupo Renovação e Transparência, do Andrés, depois veio o Mário, depois veio o Roberto, depois veio o Duílio. E quando eu comparo os dias de hoje com lá atrás, eu acho que a situação hoje é muito mais grave. Claro, isso está dentro do conselho, essa discussão, está dentro do clube, está na polícia, tem inquérito policial em curso. Eu não estou aqui julgando, não cabe a eu julgar nesse momento o presidente Augusto Melo. Sim. Nem a pessoa dele, tampouco a pessoa dele. Eu conheço o Augusto há muito tempo. Tampouco a pessoa dele. Mas eu acho que a gestão é fraca. Eu acho que a gestão não veio para inovar coisa alguma. Eu acho que a gestão é muito, mas muito, muito, muito aquém do que aquilo que o Corinthians merece. E quando dizem que... Isso eu estou fazendo uma afirmação. Estou falando da gestão dele. Não significa que eu estou dizendo que tem que voltar à renovação e transparência. Mas eu acho que é uma injustiça quando eu ouço que a renovação e transparência destruiu o Corinthians. A renovação e transparência, ou seja, grupo que eu fiz parte, que eu participei também, porque eu participei durante 3 anos como diretor e o restante como conselheiro. Esse grupo foi o grupo que pegou o Corinthians na Série B, destruído, que fez o Corinthians ser campeão paulista, campeão brasileiro, ter o acesso, né, em primeiro lugar, Sim. campeão paulista, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do mundo, da Recopa, depois campeão brasileiro de novo, depois paulista. Esse foi o grupo que construiu o CT do profissional, que começou o projeto do CT da base, que existe, que entregou a Arena Corinthians. É esse grupo. E mais do que isso, o que eu acho que é mais importante, foi esse grupo que fez a reforma no estatuto que deu direito a voto do associado do clube. Porque até então nem o associado votava. Eu acho que tem que fazer agora o segundo passo, que é ampliar isso para o fiel torcedor. Sim. Isso eu concordo. O Mário Gobi comentou sobre isso, né? Que ele tinha essa ideia de colocar o torcedor. Era a nossa ideia, só que, César, isso tem que ser debatido dentro do clube. Tem que ser votado pelos conselheiros. Você acha que é fácil aprovar isso dentro do conselho? Olha, a partir de agora não é mais o nosso grupo aqui que vai definir o presidente. Quem que é? São milhões e milhões de torcedores que estão aí inscritos. E qual é a fórmula correta? Tem o mesmo peso? Não tem? Qualquer torcedor pode? Não, é um torcedor do fiel torcedor, tem que ser o fiel torcedor há X anos,
Entendi. Não é uma discussão que ninguém tem a fórmula pronta, mas seria o próximo passo. E eu acho que a maior, dentre todas as conquistas do grupo, eu acho que a maior conquista que o Grupo Renovação e Transparência deixou é o estatuto com voto direto do associado. Não é ainda o voto do fiel torcedor, mas é o voto do associado. Quem elegeu o Augusto ganhou muito bem a eleição. Sim. Ele fez 70% dos votos. Sim. Foi o associado. E quem deu esse direito ao associado? O Andrés, o presidente Mário, o Roberto, esse grupo. Muitas vezes eu via o Andrés em entrevistas chamando o Augusto de aventureiro. Você concorda com essa fala do Andrés sobre o Augusto ser um aventureiro? Porque no começo da gestão dele, muitas pataquadas, o Veríssimo, que ele falou que ia renovar, o patrocínio da VaideBet. Você concorda com isso, do Augusto ser um aventureiro no meio do futebol? Eu acho que ele não estava pronto para ser presidente do Corinthians. Eu acho que ele não estava pronto. E aí, quem não está pronto, talvez esteja se aventurando. Ele não tinha. Ele não estava ainda no momento adequado para ser presidente. Ele nunca ocupou nenhum cargo no clube. Entendi. Ele pouco conhecia o clube. Mas vale a vontade do sócio. O voto do povo é soberano. Foi o associado que escolheu ele. Se você fosse trazer um nome assim para as futuras eleições presidenciais do Corinthians, quem seria? Do seu gosto pessoal. Puta, tá difícil. Lá dentro tá difícil. Mas assim que você fala, poxa, esse cara talvez faria um bom trabalho, daria... Difícil. Eu acho que tem grandes nomes no clube. Só que se eu ficar falando, vou falar de nomes que já passaram, que já foram presidentes. O Andrés foi um grande presidente. O Mário Gobi foi um grande presidente. Eu não acho que a gestão do Willi foi excepcional. É uma crítica já ao grupo, tá vendo? Sim. Eu não acho que a gestão do Augusto vai bem. Pensar no nome, eu acho que uma pessoa que não teve oportunidade, que seria um bom presidente do clube, seria o Roque Stadi. Ele não teve nunca oportunidade, mas eu acho que ele teria capacidade, e já foi diretor de futebol, já foi vice-presidente do clube, ele teria capacidade de ser um presidente. Mas mais do que isso, eu acho que precisa ter renovação. Eu acho que falta ao Corinthians renovação. Precisa ter gente nova, não só do ponto de vista etário, mas precisa ter pessoas novas, precisa reformular. É importante sempre reformular. Eu deixei o futebol em 2015 e saí e fui para minha casa, voltei a advogar, tocar minhas coisas, porque eu acho que tem que ter reformulação. Entendi. Eu não quis me perpetuar. Poderia ter voltado, já poderia ter tentado continuar. O Roberto era meu amigo, Sim. Talvez até me convidasse. Mas eu acho que tem que reformular. Eu acho que faz bem pro clube. Vendo esse cenário de hoje do Corinthians, financeiro, esse caos político, você acredita que é possível implementar uma SAF no clube? Não. Por quê? Eu acho que o tamanho do Corinthians, o patrimônio do Corinthians é completamente impossível fazer uma SAF dentro do Corinthians. Nem sou, tipo, por exemplo, um Ronaldo Fenômeno por trás da SAF. Não acho. Eu acho que não daria certo, não seria nem aprovado. Não seria nem aprovado dentro do clube. E não acho que o caminho é esse. O caminho é ter uma gestão austera que vá fazer uma economia, mais do que fazer economia, vai explicar. Olha, nós temos contas a pagar, porque tudo isso que a Renovação e a Transparência conquistou, é óbvio que tem que pagar. Uma hora você tem que pagar o estádio. Sim. Uma hora que você tem que pagar os títulos, você tem que pagar as conquistas. Você está fazendo... nada é de graça no futebol. Mas eu acho que tem que ter alguém com uma visão administrativa muito boa, muito bem assessorado, com uma visão bem de equilíbrio econômico-financeiro, para poder fazer uma gestão austera e que jogue limpo. Fala, olha, nós precisamos economizar por tanto tempo para pagar, para equalizar, para as coisas ficarem normalizadas. O faturamento do Corinthians é muito grande. Sim. Nós estamos falando de faturamento de 2 bilhões. A nossa dívida não atinge isso. Eu aprendi em economia, quando você tem uma dívida inferior ao teu faturamento, ela está controlada. Entendi. E acho que não cabe uma SAF no Corinthians. Isso aí cabe para Botafogo, cabe para Ferroviária, Entendi. para outro tipo de clube. Mas assim, um questionamento que eu tenho, a gente vê essas dívidas no Corinthians, e a gente sabe que o torcedor é passional. Não sei se o torcedor aguentaria ficar 1, 2 anos. Sei que já tá sem conquistar título. Há quantos anos está? Não, mas assim, com jogadores abaixo do nível. Por exemplo, agora o Corinthians trouxe o Depay, que é um contrato multimilionário, o Memphis. Como que um clube devedor nesse nível contrata um jogador
com um salário tão alto, com um custo tão alto? Não só o salário alto, como a forma, né, que foi feito. Porque Sim. esse contrato foi vazado agora, né? Disseram que o contrato era outro. Sim. E agora vazaram o contrato. É mais uma coisa que pesa contra a gestão do presidente Augusto Melo. Eu acho que é uma visão errada. Deveria ir atrás do modelo que fizeram lá atrás, em 2009, 2008, quando começaram a contratar jogadores promissores, que tinham uma expectativa de se tornar promissores, e esses jogadores deram certo. Foi isso que aconteceu com o Elias, foi o que aconteceu com o Marinho, foi o que aconteceu com o Paulinho, foi o que aconteceu com o Ralf, foi o que aconteceu com quase todo o time. Por isso não tinha dinheiro lá atrás para contratar nenhuma estrela. E foi atrás do quê? De jovens talentos, que custavam um pouco, só que você podia arriscar e iam dando certo. Ronaldo, eu sinto uma coisa na torcida do Corinthians que é muito sobre essa questão de você contratar estrelas para agradar a torcida e deixar a situação mascarada, entre aspas. Então, assim, eu vejo muito isso como uma política do pão e circo, vamos dizer assim. Que, por exemplo, contrata o Depay e aí mascara a situação caótica e horrível que está financeiramente lá no Corinthians. O Corinthians começa a ganhar jogos, como foi no final do ano passado. Tá numa crescente enorme, não dá para, né, dá para negar isso, eles estão numa crescente muito grande. Mas você acha que é uma estratégia do presidente Augusto Melo de envolver a torcida com o time, contratando essas estrelas para mascarar um pouco dos problemas que o Corinthians está? Não acho que é a estratégia de fazer para mascarar. Pode até acabar com consequência acontecendo isso. Você faz, você mascara. Eu não acho que é a estratégia, não acho que é pensado nisso. É pensado no seguinte: ele não aguenta a pressão que existe. O torcedor, ele quer vencer sempre. E é normal, eu entendo o torcedor. Ele não aguenta essa pressão, então ele vai lá e gasta de uma maneira irresponsável. Porque essa conta vai chegar. Aliás, a Folha de São Paulo revelou. No ano passado, a dívida, ele assumiu no ano passado. No ano passado, a dívida que ele criou em meses superou qualquer presidente. Em meses. Então, ele faz isso com a vontade de dar resultado, de ser campeão, de dar resultado. Aí, claro, naturalmente, mascara, apazigua. Tem uma brincadeira no futebol que é assim: enquanto você está ganhando dentro de campo, tudo vai bem. Sim. Ninguém fica atrás da nota fiscal disso, fica atrás dos problemas financeiros. Ah, tá sendo campeão. Olha lá, o Botafogo ganhou tudo ano passado. Tá tudo bem lá, ninguém tá preocupado se o Texo tá jogando dinheiro ou se não tá. Alguém tá falando isso? Ninguém tá preocupado com isso. Eu sei, porque nós fomos campeões lá atrás, 2, 3 anos seguidos de tudo. Sim. E ninguém falava de outra coisa. Fica tudo tranquilo. Você apazigua. Você deixa tudo em paz. Agora, mas é a atitude irresponsável dele, claro que é. Ele que tenha postura de dizer: o Corinthians não pode contratar. Vai lá, fala pro torcedor, não foi eleito para isso. O Corinthians tem sempre que brigar por títulos. Sim. É um time grande. É o maior clube do Brasil. Ele sempre tem que estar na parte de cima da tabela. Só que não é sempre que nós vamos ser campeão. Eu vi que você tem a capacidade de criticar a própria renovação e transparência se for necessário. Então, eu queria te fazer uma pergunta sincera. As dívidas do Corinthians que explodiram hoje e que estão aí, né, para todo mundo ver, tem muitas que foram oriundas desse novo mandato, mas também tem muitas que vieram lá de trás, veio da própria gestão da renovação e transparência. Você acha que, na sua opinião, teve um mau planejamento ou teve falta de continuidade? Eu acho que teve falta de continuidade. Na minha opinião, foi falta de continuidade. Em alguns momentos gastaram demais. Uhum. Em alguns momentos gastaram demais. Não posso dizer que não gastaram, não. Só que é aquilo que eu te falei. Você quer ser campeão, você quer ter CT, você quer ter estádio, você quer ter um patrimônio diferente, isso custa. E tem que ser pago uma hora. As pessoas acham o quê? Que nunca ia pagar? Isso não ia ter custo? Tudo viria de graça? É verdade que tem uns burros aí que dizem que o estado do Corinthians é presente do Lula. Sim. Ué, mas se é presente, como é que nós estamos pagando? então eu até gostaria que fosse presente. Porra. Porque a gente tiraria isso da reta. do passivo. Aliás, o único estádio que é pago, que serviu a Copa do Mundo e que é pago é o do Corinthians. Todos os outros, nenhum são pagos. Estão abandonados. São estádios estaduais, municipais, locais. Sim. O único que paga é o Corinthians.
com dificuldade, deveria pagar mais, deveria ter já encontrado uma forma de equalizar melhor a dívida, mas ele paga. Isso custa muito para o Corinthians, porque a partir do momento que você paga aquele estádio, a parcela do estádio, você deixa de ter dinheiro para investir. Mas para equalizar essa dívida do estádio, você acredita que tem que ser feito como pro Corinthians? Tem agora a ideia da vaquinha do torcedor, que só foi 5%. Tirando isso da vaquinha, como que você acredita que essa dívida... quitaria essa dívida do estádio? Através da venda de propriedades. Através da venda de propriedades, eu acho que o nosso CT... Nós ainda temos o nome do CT para ser vendido, nós temos áreas que podem ser comercializadas. E isso pode gerar caixa necessário. E eu acho que isso pode gerar caixa necessária para poder ir equalizando. Eu não acho que exista outra maneira. E não adianta, César, isso é uma coisa que vai ser feita ao longo dos anos. Não é de médio e longo prazo. Isso não é uma coisa para se resolver em 6 meses. Eu acho que é muito difícil pensar em curto prazo para fazer o pagamento de uma dívida bilionária. Ronaldo, você falou sobre o contrato, né, do Memphis, né? Algumas negociações meio nebulosas. Você é a favor do fair play financeiro para os clubes brasileiros? Show. A forma que você tem de regulamentar melhor, de criar limites, barreiras. Porque você só começa a se preocupar disso com as finanças quando quando você vai perder um ponto, quando você vai ser rebaixado, quando você vai ser impedido de contratar. Que acontece muito na Europa. Na Europa. Tá, eu sou a favor, bastante. eu acho que é um modelo correto. Aí pesa. Aí o cara pensa 2 vezes antes de fazer. No caso, porque, César, nós não estamos falando de um patrimônio privado. Sim. O Corinthians é privado, porém de caráter público, porque pertence aos seus sócios. Mas não é que eu estou falando do dinheiro do Ronaldo. Eu vou lá e comprei o Memphis, ou contratei o Memphis. Estou falando de um dinheiro privado, porém com caráter público, que é do Corinthians. Tem que ter responsabilidade ao gastar esse dinheiro. Esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é de quem? Do Corinthians. Ou você contrataria para a tua empresa um cara para ganhar 2 milhões por mês que não faz um gol? Você contrataria? Não. Só que muita gente não pensa nisso. Eu criticava muito o Yuri Alberto. Eu critico. Queimou a língua? Não queimei a língua. Eu acho que mas e não foi o Augusto que trouxe, que contratou, nem que fez contrato. Foi o presidente anterior, do Willian. Eu critico bastante o Yuri. Acho que no final do ano ele deu até uma melhorada. Mas eu acho que é um salário exorbitante e com pouco resultado. Sobre esse fair play financeiro, você falou muito sobre responsabilidade financeira, que às vezes falta nos clubes brasileiros. E eu acho que tem um fenômeno aí que chega, que é a vinda de jogadores da Europa, famosos, e que vem da Europa aí para brilhar aqui no Brasil, entre aspas, que acaba deixando essa responsabilidade financeira ainda mais difícil, né? Porque os clubes querem contratar Sérgio Ramos, Pogba, bom, entre esses. Você acha que mudou muito da época que você era diretor o cenário de negociações, de mercado no Brasil? Ou você acha que tá parecido, mesmo que tenha essas estrelas da Europa chegando aí? Eu acho que tá muito parecido. A única coisa que existe é que o futebol ficou muito mais caro. Sim. Você tá falando de valores, qualquer um hoje ganha 1 milhão. Inflacionou. Você tá falando de valores, assim, exorbitantes. Antes, o maior salário do Corinthians, depois que o Pato saiu, o maior salário do Corinthians, se não me engano, era o Cássio. Paulo Guerreiro ganhava 400 mil reais. Quanto que o Paulo Guerreiro ganharia hoje? Nossa. Uns 2 milhões. 2,5. E olha lá. Fora luvas, a gente vê hoje o Palmeiras com dificuldade de negociar o Rony, porque ninguém consegue pagar o salário do jogador. Salário exorbitante. Então, não teve assim uma alteração de formato, de modelo, não existe alterações muito significativas. O que eu acho o futebol ficou muito caro. Uma inflacionada desmedida. E só uma perguntinha sobre essa questão de mercado. Tem muita gente que fala que jogador grande, quando vem para clube, mesmo que ganhar 3 milhões por mês, se paga. Por quê? Vende camisa, incentiva os torcedores a irem ao estádio, entre aspas, entre essas coisas, né? A gente já sabe, né, tudo que as pessoas dizem sobre isso. Você acha que isso é verdade? O jogador que vem, mesmo que não dê resultado dentro de campo, muito, né? Assim, um resultado extraordinário, como o Yuri Alberto, por exemplo, ele acaba se pagando
pelo esse incentivo das pessoas irem ao estádio, comprarem camisa, como o Memphis Depay, por exemplo? Mas só fazer uma coisa. O Yuri, ele é bom jogador. É que eu acho que pagam muito e sei. ele entrega numa quantidade inferior. Aham. Entendi. Mas eu acho ele um bom jogador, sim. Não acho um gênio, nada disso, mas acho um bom jogador. Só acho que é muito bem pago. Mas até o Rony é bem pago, até o Rony tem... Então, acho que o Yuri até merece, tá vendo? Não, mas pegando mais ou menos o Agora- Memphis Depay, por exemplo. Agora, Por mais que ele dê resultado, ele tem resultado além das 4 linhas, né? Ele é um tem... resultado que dá. Ele é um Tem. jogador, Mas marketing eu vou te feito nele. dizer, um ativo do clube, né? Que dá um. sim, mas eu vou te dizer, a gente só consegue explorar, sob o ponto de vista do marketing, sob o ponto de vista publicitário, um jogador, Duarte, se ele vai muito bem dentro de campo. Uhum. Você pode trazer o Pato, Sim. que era um jogador que tinha tudo, tinha uma carinha legal, tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo. Ele tinha de tudo para ser ser um novo Ronaldo é muito difícil, mas pelo menos para ocupar um espaço no marketing e fazer com que nós tivéssemos uma venda de camisa, trouxéssemos dinheiro e ele, consequentemente, se pagasse. Todavia, ele nunca jogou, ele nunca foi bem dentro de campo. Se você não vai bem dentro de campo, isso não vai para fora. Aham. É muito difícil. Você precisa do o Memphis. O Memphis tem ido bem. Sim. Eu acho que ele tem tido uma boa atuação no clube. E aí, consequentemente, você tem essa consequência. Tá vendendo mais camisa, tal. Talvez, não sei se está se pagando ou não, porque parece que é muito alto o contrato. Mas se paga também não sei, por inteiro. Mas grande parte está se pagando. Mas você precisa ir bem em campo. Senão você não gera. Qual é o interesse de eu ir comprar uma camisa do Memphis se ele não joga bem? Eu não tenho interesse. Eu preciso, entendeu? Tem esse... a torcida quer esse negócio. Não, eu quero comprar a camisa do Ronaldo. Por quê? Porque o Ronaldo foi o melhor do mundo? Não. Porque o Ronaldo foi lá na Vila Belmiro e fez gol contra o Santos. Nós ganhamos o Paulista por conta disso. Se o Ronaldo tivesse vindo e tivesse feito poucas coisas, não teria tido o mesmo resultado. Ele precisa do resultado esportivo em primeiro lugar. Você falou agora do Ronaldo, a gente tem agora a chegada do Neymar no Santos. Eu acho que é importante pro O Santos. que você acha dessa chegada do Neymar? Que você, como diretor, como você entende financeiramente? Como vai ser essa situação? Você acha que ele ainda vai render aqui no Brasil? O que você acredita? O Neymar é um jogador diferenciado, né? Ele é um jogador diferenciado dentro dessa geração que nós temos atualmente. Eu poderia dizer que o Neymar é um gênio. Sim. Só que eu acho que em muitos momentos da vida dele ele não se dedicou ao futebol da forma que ele deveria. Ele deixou talvez o futebol em segundo plano. Ele teve também um histórico muito grande de lesões que atrapalharam bastante a carreira dele. Mas eu acho que para o Santos é uma boa, claro. Você está trazendo um bom jogador. Só que o Santos precisa comprar precisa trazer outros jogadores, porque o Neymar sozinho Não não vai adianta ser fazer. rebaixado com o Neymar. Não vai fazer milagre. Ainda vai sobrar pro Neymar. Eu acho que o Neymar encaixaria muito bem hoje num clube. Flamengo? Pode ser no Flamengo, pode ser no Palmeiras. Um clube que tá hoje com um elenco mais robusto, mais competitivo. Mas eu acredito que o Neymar não foi para esses clubes como Palmeiras e Flamengo, até pelo fato de que ele tem é identificado com o Santos. Sim. E assim, vamos lá, o Neymar tem problemas de lesões, ele chega no Palmeiras, joga um jogo e se machuca. A torcida já ia criticar, chamar ele de chinelinho. No Santos, não, tem mais paciência, que é como se fosse um filho pro Santos. Então, eu acredito que ele escolheu o Santos por causa disso, de ter uma recuperação melhor, ter identificação com o torcedor. Ah, mas se ele não for bem lá, Não você sei. vai Não. ver. Mas o contrato é curto. Se ele não for bem. É bem curto, mas se ele não for bem lá, você vai ver essa coisa do filho. Mas, Eles esquecem isso daí. e, Mas eu acho que faz parte. Ele tinha que voltar, ele queria voltar pro Brasil. E ele voltou para onde ele começou, onde ele tem raiz, onde ele pretende ficar, talvez um dia, né? Dizem que o pai dele quer ficar lá. Então, já que você esclareceu isso, pra gente caminhar para o encerramento, eu queria te perguntar, o que o Corinthians representa hoje pra você na sua vida? O Corinthians é uma paixão. O Corinthians é um dos lugares que eu mais aprendi. O Corinthians ainda é meu cotidiano. Não estou lá, mas é o meu cotidiano. Tô no final de semana assistindo o jogo, tô na quarta-feira assistindo o jogo. É uma grande paixão que eu tenho, que carrego pela minha vida. E uma pergunta agora, E foi um local que eu aprendi muito. Aprendi bastante. Aprendi gestão, aprendi comunicação, aprendi futebol, aprendi muita coisa. Sou muito grato ao Corinthians. Muito grato ao Corinthians.
E, bom, e agora pensando no seu futuro, você pensa em voltar a atuar no futebol? De outra forma. De outra forma. Eu penso assim. Quando eu passei pelo Corinthians, foi um trabalho vitorioso. Tem quem gosta, tem quem não gosta, normal, eu aceito. Como tudo na vida. Eu recebi convites de outros clubes. Eu recebi convite formal do Cruzeiro e recebi convite formal do Atlético Paranaense para dar sequência no trabalho de direção. Ainda estava no início a carreira do diretor executivo profissional. Entendi. Isso estava em início. Aliás, um dos primeiros que teve. Eu acho que não era nem diretor, ele era chamado de gerente. Era o Edu Gaspar. Uhum. Foi um dos primeiros que teve no Corinthians. E a posição que eu ocupava não era essa. Eu era o antigo vice-presidente de futebol. Entendi. É que mudou o nome. Hoje chama diretor. O estatuto mudou. Então eu não segui uma linha da profissionalização da carreira. Eu saí, cumpri meu papel. Como eu já disse antes, acho que o clube merece oxigenação. E voltei à minha carreira de formação, que é o direito. Voltei a advogar. E deixei o clube. Quando eu posso, quando precisam, eu vou lá, ajudo, etc e tal. Mas eu neguei os convites, porque não era o objetivo. Eu não me profissionalizei. Eu poderia ter continuado e me profissionalizado. Eu não me profissionalizei, então eu acho que hoje o futebol requer a figura. Posso voltar como diretor, mas isso já foi de uma gestão muito vitoriosa. Sim. Então não tenho essa vontade. Ir para outro clube eu não vou, porque eu não me profissionalizei. Como eu não me profissionalizei, eu acho que tem muita gente boa no mercado e muito mais preparada, inclusive, hoje. Então é um caminho que eu não escolhi seguir para minha vida. Então, voltar para ser diretor de futebol, voltar para atuar no futebol, dentro do clube, não. Isso eu não voltaria. Voltaria talvez de outras formas. Uhum. E tem alguma forma específica que você tem em mente? Eu tenho uma relação muito, muito próxima, até porque não poderia ser diferente, com o meu irmão. Uhum. É que isso dá uma polêmica. Eu estou falando aqui para vocês, talvez em primeira mão. Isso dá uma polêmica terrível. O meu irmão, ele é agente de jogadores, né? Ele tem uma empresa constituída, ele é agente FIFA, ele é registrado na CBF. Só não falo do nome da empresa, senão ainda vai piorar a situação. Vamos falar que eu estou usando o programa para merchandising. Mas, enfim, de um tempo para cá, eu tenho me aproximado da empresa, me aproximado dele, de um grupo de pessoas que está em torno dele e estou dando aí os passos necessários para auxiliá-lo dentro do agenciamento, da representação de atletas. Ele tem mais de 100 jogadores, enfim. É uma empresa grande no mercado. E que foi fundada bem depois, só para que fique registrado e frisado e em letras sublinhadas e garrafais. E isso foi bem depois de eu ter sido diretor de futebol. E você teve participação na fundação da empresa? Não, nenhuma. Essa empresa foi fundada em 2017, se não me engano, em Roma, pelo meu irmão e pelo sócio dele, que chama-se João Paulo. Você deve conhecer, que é o irmão do Doni, ex-goleiro do Corinthians da Seleção Brasileira. Não tenho participação nenhuma na fundação. O que eu tenho é óbvio, o futebol é uma coisa muito gostosa. Como eu não almejo e não vejo voltar para uma gestão, já fui convidado, até para conselho do clube, nunca quis mais voltar. Como não tenho o interesse de voltar para a gestão, eu encontrei uma outra forma, que é estando próximo do futebol, mas do outro lado, vamos dizer assim, da mesa de negociação. É uma área muito interessante. Aliás, muito mais interessante do que esse diretor. O diretor dá um trabalho terrível, o diretor dá uma canseira danada. Então eu me aproximei de algumas pessoas, tem o Pedro Ponte, que é um outro agente, tem o Fábio Simplício, pessoas que vão, enfim, formando ali o grupo deles. Legal. Ronaldo, a gente queria te agradecer. O Imagina. papo foi incrível. Para nós é uma verdadeira aula, um papo super rico e fiquei muito feliz. Você foi nosso avaliador da banca do TCC, né? E foi um prazer enorme ter você aqui conosco. Imagina, pô, eu que agradeço o convite. Ronaldo, eu te agradeço.
Eu já te conheço há algum tempo, então, cara, é muito especial tá começando essa nova era do nosso programa, né, Sim. de vídeo, aqui com uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Então, cara, muito obrigado por ter vindo. Foi um papo sensacional. Você ensinou muito pra gente e com certeza pra quem nos ouviu e assistiu, né, agora. Então, muito obrigado mesmo por ter vindo, viu? Imagina, sou eu que agradeço o convite, me sinto honrado. Repito o que eu falei no início do nosso bate-papo aqui. Faço votos que esse podcast, esse programa, agora videocast, né? Sim. Vá muito para frente, tenha aí uma audiência fenomenal. Tenho certeza disso, competência vocês têm. Também tenho muito carinho e gosto muito de vocês. E contem comigo, estamos aí à disposição. Bom, rapaziada, muita gente me perguntando, pô, onde que você fez essa sua camiseta do Entre Redes, né, com logo personalizado, com um desenho bem legal nas costas? Eu trouxe aqui um modelo nosso, vou mostrar pra vocês aqui, primeira mão. Camiseta aqui com o nosso logo bonitinho, os nossos mascotes, né, que é uma televisão e um rádio segurando a taça da Libertadores no estúdio de podcast. E essa camiseta nós fizemos com a camiseta Supremacia, que é do meu parceiro Gabriel, que nos ajudou, né? Super solícito com a gente. E se você busca fazer uma camiseta da sua marca, ou até mesmo um uniforme do seu time de várzea, do seu time da escola, enfim, pode falar com o Gabriel. O Vini vai colocar aí o QR Code aqui em cima, bonitinho. Entre em contato, fala que veio pelo Entre Redes, que é sucesso. Demorou? Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Nos ajude a chegar na marca de 300 inscritos, beleza? Tá pertinho. Se vocês gostaram, deixa o like, que também ajuda bastante a gente. E fiquem ligados nos próximos aí, que vai ter pelo menos 2 por mês aí pra vocês, beleza? Abraço.